Porque esse sistema de Songbun, ele começou logo quando o país foi criado. Então, acabou a Segunda Guerra Mundial, 1945. A Coreia era uma península inteira que fazia parte, era uma colônia do Império Japonês. O Império Japonês perdeu a guerra. Estados Unidos estava lutando no Pacífico, tinha tropas no sul. A Rússia, a União Soviética, estava lutando no norte, na Europa, tinha tropas na região norte. Então você tinha os Estados Unidos ocupando parte do sul da Península Coreana, porque estava lutando no Pacífico, e a Rússia, porque tinha interesse por aquele pedacinho ali, obviamente, porque os Estados Unidos naquele... Se você olhar no mapa, você vai ver quanto que a Península Coreana é importante para a China e para a Rússia. E na época a União Soviética falou, opa, já vamos ocupar por aqui, vamos ficar por aqui. Quando acabou a Segunda Guerra, o que aconteceu? A União Soviética foi lá e pegou Kim Il-sung, que já era um cara conhecido, revolucionário, que já tinha lutado na guerra do Japão. Quando a Coreia perdeu a guerra para o Japão, ele já tinha lutado nessa guerra, já era um nome conhecido. Mas ele morava na Rússia, ele tinha inclusive se filiado ao Partido Comunista Chinês, mas ele foi para a Rússia, foi treinar com o Exército Vermelho, e ele foi todo treinado por Stalin para ocupar a Coreia inteira. E os Estados Unidos, que estavam no sul, falou, opa, a gente quer colocar alguém da gente aqui. E aí ficou aquele impasse. E aí, como é que a gente faz? Estados Unidos ajudou a fazer uma eleição para decidir o presidente da Coreia como um todo no sul, e a União Soviética pôs Kim Il-sung lá em cima, fez uma eleição nos moldes socialistas, que é aquela eleição com uma cédula só, fez uma eleição lá, foi eleito Kim Il-sung, todo mundo disse sim, era o que tinha, mas o pessoal do norte. E o pessoal do sul elegeu outro presidente. Ou seja, a Península Coreana tinha 2 presidentes. Caramba. Um presidente que veio movido ali pela ocupação do sul americana e outro da ocupação do norte da União Soviética. Isso deu ruim. O que aconteceu? Falou, bom, vai ficar... isso foi até... daí, bom, cada um foi levando se reivindicando, a gente quer isso, mas você tinha uma linha de corte, que era o paralelo 38, que delimitava. Falei, então vamos deixar daqui para cima fica a gente, daqui para baixo ficam vocês. Vamos separar assim até a gente decidir o que a gente faz. Mais ou menos, estou encurtando a história. Chegou um determinado momento que Kim Il-sung resolveu invadir o sul. Quando ele resolveu invadir o sul, é que começou a guerra da Coreia, e que foi um desastre para todo mundo aquela guerra da Coreia. Mas entre 1945, que foi quando acabou a guerra, e 1948, imagina que toda aquela área do norte, ela estava, assim como a do sul, ela era ocupada basicamente por japoneses, né, porque era uma colônia extrativista japonesa, mas você tinha muitos comerciantes e fazendeiros coreanos que tinham negócios com os japoneses, né? Não era todo mundo escravo de japonês, você tinha muitos coreanos que tinham seus negócios ali. Só que você entrou ali agora no regime comunista. O regime comunista é o seguinte, filhão, não tem propriedade privada, e você que é capitalista, você está ferrado. Por quê? Porque você é um câncer para o novo regime que a gente quer colocar. E aí o que eles fizeram? Eles tomaram tudo. Tomaram casas, tomaram prédios, tomaram fazendas, tomaram tudo. E acabou com todo o regime e a ordem que existia em termos de estrutura política. Então, assim, você imagina que não tinha, por exemplo, quem que ia cuidar do, sei lá, do trânsito, da justiça, das escolas. Você tem toda uma burocracia para lidar. Bom, o que eles fizeram? Eles falaram, bom, a gente precisa colocar gente da gente para assumir esses cargos. Tiramos todos os capitalistas daqui. Uns a gente já matou, outros fugiram, porque já fugiram para o sul. Uns a gente tá por aqui, vamos colocar eles numa cidadezinha menor até a gente ver o que a gente faz com eles. Mas a gente tem que ocupar essa burocracia. Quem que vai coordenar essa fábrica? Quem que vai coordenar isso aqui? Quem vai coordenar esse bairro? Quem que vai ser o vereador, o deputado? Quem que vai ser? A gente precisa colocar a gente da gente. E aí que eles fizeram? Eles falaram, bom, vamos ter que pegar o seguinte. Quem que tem vínculo com quem lutou, por exemplo, na Guerra do Japão? Né? Quando o Japão tomou a Península Coreana, houve uma guerra.
A Coreia perdeu essa guerra, por isso que virou colônia do Império Japonês. E ele falou, bom, quem que vai agora assumir esses cargos? Bom, quem tinha um histórico de ter lutado na Guerra do Japão, quem mostra que, na prática, que acredita nos ideais comunistas, e aí você foi criando uma receita, digamos assim, de quem deve ocupar esses pontos chaves na burocracia do Estado ali naquela região. E com isso, um monte de gente foi embora, uns expulsos, né? Outros morreram nesse processo,